botou aí, eu vou deixar isso só para quando você me der o ok. Tá certo. Então, boa tarde a todos e todas. Estamos aí num dia de apresentação dos seminários, projetos seminários do Comeps. É um seminário que quinzenalmente a gente apresenta aí um grupo de pesquisa, né, um laboratório da estrutura aí do Centro de Ciências da Saúde, para aumentarmos as nossas colaborações, né, aumentarmos as nossas produções, conhecermos o que o colega está trabalhando, o colega geralmente ao lado, né, está trabalhando, e a gente não conhece, né, não sabe dos detalhes. Então, quinzenalmente, a gente está tendo o prazer de ouvir um colega aí, professor do CCS. E hoje a gente tem aí, tem um grande prazer de apresentar o Gustavo, que todos, a maioria conhece aqui, Gustavo Modesto de Amorim. E a apresentação formal, né, sempre é via currículo Lattes, né? Gustavo possui aí graduação em farmácia na Universidade Federal do Espírito Santo, com habilitação em bioquímica, especialista em farmácia clínica pela Universidade de Santiago do Chile, especialista em alopata, magistral, em homeopatia, fez mestrado em gestão de tecnologia em saúde e possui 4 registros de patente, tá? Trabalhou por um grande tempo, durante 15 anos, na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, e na metade desse tempo, dedicado ao CAPS, né, ao Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, CAPS-AD, atuando como farmacêutico efetivo lá da unidade de saúde. Aí ele fez o doutoramento, concluiu o doutoramento em agosto de 2016. Na área privada também atuou na área de biotecnologia, né, em 2013, 2014. Participou como gerente técnico na organização, implantação, operacionalização do primeiro laboratório da América Latina, exclusivo para extração, cultivo, expansão, testificação e criopreservação de células-tronco de polpa de dente, né? E ele foi responsável também pelo desenvolvimento e produção de produtos cosméticos farmacêuticos de grau 2. Isso é a sua atuação na área privada. Em 2016, entrou aqui para o UFRB, nosso colega, professor adjunto, do qual eu tenho muito respeito, muita admiração, né? Tenho o prazer de apresentá-lo aqui para fazer seu seminário de hoje. Tá? O Gustavo é uma pessoa que trouxe alegria ao CCS, a área básica, né? Isso é notável, todos percebem, e também é uma pessoa muito capaz, tecnicamente, né? Profissionalmente, tem muitas conquistas aí que vai ficar claro na apresentação dele. Um abração, então, Gustavo, obrigado pela sua disponibilidade, fique à vontade aí no seu seminário. Ô, Leandro, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua apresentação bondosa, maravilhosa. Muito obrigado, motivante. Agradeço aos colegas também que estão podendo... Agradeço muito essa oportunidade de poder falar um pouco desse trabalho que vem, né, que eu entrei em 2017, então 2017 foi uma adaptação para conhecer a vida de docência, que muitos colegas aqui, que eu tenho aprendido com muitos colegas que têm uma vida de docente há muitos anos já. Então, de 2017 até 2020, são 3 anos, eu estou batalhando, e eu queria dar só, de antemão, eu queria dar uma excelente notícia para vocês aí, que é extraoficial, mas que vai ser lançado oficialmente no dia 7 de dezembro, e talvez alguns já saibam, a gente conseguiu, finalmente, vai abrir oficialmente a incubadora da UFRB, que vai ser uma extensão da Sinova, no prédio muito próximo da PPGCI, e vai ter um espaço para 4... Pró-reitor de pesquisa, o professor Maurício, eles vão inaugurar, junto com a Sinova, esse espaço que é para toda a comunidade da UFRB. Tá? E lembrando que em março de 2021 vai surgir o novo edital Centelha, para empreendedorismo, para empresas e startups. Então, essa extraoficialmente, eu não quero estragar a surpresa, mas é porque é uma luta muito grande, de muito tempo, desde que Paulo Juiz, colega de vocês aqui no CCS, era diretor do Sinova, que a gente estava pedindo um espaço para incubação de iniciativas empreendedoras, startups, empresas. Beleza? Bom,
Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse espaço, por poder falar um pouco do trabalho. Eu vou fazer em 2 etapas isso aqui. Primeiro, só para apresentar para vocês o que o LAPO tem feito enquanto componente do grupo. Nós temos 3 componentes no grupo. O Fernando Lima Santos, que todo mundo conhece aqui, pesquisador 1C do CNPq, é um dos caras de maior, de maior significado em termos de currículo Lattes aí para trazer incentivos para a Universidade Federal do Recôncavo, entre 800, quase 850 professores, ele é um dos professores de grande peso. A linha de pesquisa dele é produção de bebidas fermentadas, o kefir, tanto frutal quanto de leite. A Karina Zanotti, que é professora da nutrição, ela é professora associada e que atualmente ela anda bastante dedicada à docência por conta do contingente pequeno de professores para nutrição, e ela está também revendo trabalhos de produções que ela já fez, ela já teve muitos prêmios de patentes realizadas. A área de pesquisa dela é flavonoides, Então ela estuda produtos com elevado teor de flavonoides, como matéria-prima da agricultura familiar e para merenda escolar também, tem um trabalho muito bonito. Eu iniciei o trabalho que foi fruto da minha tese de doutorado, foi com a aloe vera, que é a babosa, E a babosa, eu trabalhei com investigação sobre o efeito imunomodulador da babosa. E aí eu vim para cá, tentando dar continuidade a esse trabalho. E aí, por coincidência feliz, o que aconteceu em 2018 foi que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem à maior plantação de aloe vera, de babosa, de todo o Brasil, que é uma extensão de uma empresa de Santa Catarina que acabou montando no município de Pilar, já quase próximo da fronteira com Pernambuco. Eles construíram uma plantação e uma estrutura, uma planta de produção grande na área de aloe vera, todos eles com produção qualificada. E aí veio, então, a possibilidade de continuar a desenvolver o trabalho, mas qualificando esse produto, qualificando em termos de possibilidade do produto ser exportado com uma certificação de uma instituição de ensino, como a nossa, a partir de uma grande referência, que é a Farmacopeia Americana de aloe vera, específico para aloe vera, que eu vou mostrar para vocês no decorrer da apresentação. Então, essa acabou eu adotando essa linha de trabalho, para mim, e vocês vão ver aonde que isso junta com o objetivo ou com a linha já desenvolvida, que é a linha do kefir. O Fernando, como eu disse para vocês, eu faço questão de apresentar aqui, porque ele, no momento, ele está tanto afastado para o pós-doc, que foi um projeto que nós escrevemos juntos para o pós-doc dele, como também para cuidar da saúde dele. E que agora ele está fazendo o tratamento e devagarinho, graças a Deus, está se reerguendo. Fernando tem um significado muito grande para o CCS e para o UFRB. Criou a Sinova, na área, ele fez uma publicação muito bacana, que é essa que vocês estão vendo aqui na área de propriedade intelectual, foi o fundador do Secane, depois ele é um dos, eu acho que só tem 3 membros, eu não sei se são 3 ou 4 membros, mas pouquíssimos membros da Academia de Ciências da Bahia, o professor Carlos Alfredo, o Fernando, professora Ana Firmino, eu acho que tem mais um, mas, poucos tiveram essa honraria, Então, ele é um cara que tem um significado muito grande para a produção científica da UFRB, E para a área mesmo também dos próprios pequenos, os organismos que compõem a UFRB, Secane, Sinova e tudo mais. A área dele de trabalho, que é tanto o kefir de leite, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é uma amplificação das bactérias ácido-láticas, E tanto quanto o kefir de água. Ele trabalha nas 2 linhas, a partir de incrementos. Você está apresentando slide? Estou apresentando slides. Não está aparecendo aqui. Dá uma verificada. Isso. Está aparecendo não, Gustavo. É sério? Rapaz, não está aparecendo slide? Ué? Você clica no apresentar agora. Ah, vocês estão pensando que eu só estou falando, então sempre... Eita, ferro! Isso aí é tempos de Covid, de virtual, e estou te falando, eu estou ficando velho, rapaz. Vamos ver esse negócio aqui agora. Poxa vida. Então tá, eu estou falando aqui achando que vocês estão vendo. Vê se vai ver agora. Está iniciando. Isso. Ótimo.
Beleza? Tá ótimo. Então tá. Então aqui agora deixa eu só... Então aqui são os pesquisadores que eu falei para vocês, né? Nós três, e as linhas de pesquisa. Beleza? Todo mundo tá vendo agora? Tá ótimo. Ah, beleza. Aqui está o Fernando também, com a produção científica dele, que eu falei para vocês, esse livro que está à disposição na editora da UFRB, a criação da Sinova, a criação do Secane, que ele trabalhou muitos anos, a participação na Academia de Ciências da Bahia, né? Aqui a produção que ele faz do kefir de leite, que vocês estão vendo aqui, com a foto aí que eles colocaram uma montagem só para mostrar a presença de bactérias ácido láticas, né? E aqui o kefir de água, que ele faz com açúcar mascavo. E em cima disso ele trabalha um monte de outros diferenciais, saborização, né, e enriquecimento e tudo mais. Até outras formulações que não são bebidas, sorvete, formulações de tipo bolos e tudo mais. Bom, aqui é a linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Como vocês podem ver aqui, essa é a plantação, esse senhor aqui, que é o senhor Daniel, né, e como eu falei, estive lá com eu, o professor Fernando Vicentini e o Paulo, motorista, estivemos lá a 500 quilômetros daqui, nessa produção, e o aloe vera é exatamente isso, né, a gente retira essa mucilagem, e essa é a mucilagem que tem um efeito imunomodulador. A partir de 2 cursos esse ano, né, 2 cursos de dedicação de algumas horas, muito legal, em São Paulo, a empresa que nós achamos lá, para cromatografia de alta eficiência, que é o HPLC, e cromatografia gasosa, a gente está finalmente dando início, na prática, à qualificação da aloe vera, da bebida de aloe vera que esse senhor vende para o Brasil e exporta para a Itália. Na Itália, eles pedem que seja, então, certificado de acordo com a farmacopeia americana, que vocês estão vendo aí, seja certificado esse padrão de abaixo de 10 ppm de aloína. Antraquinona é uma categoria química, fitoquímica grande, que a gente vai começar a trabalhar em várias plantas de interesse medicamentoso. Cáscara sagrada, sene e aloe vera, entre essas plantas que tem antraquinona, ela tem a aloína, que só pode ter essa quantidade de 10 microgramas para cada 100 gramas da bebida. Então é muito pouco, até porque ela dá um sabor amargo, então quanto menos, melhor. Então a gente vai fazer esse trabalho para essa empresa, que se chama Sorelli do Brasil, né, a partir do doseamento no HPLC que tem aqui no pavilhão do Sanutri, que a gente está padronizando a técnica agora. Então essa é uma das linhas de trabalho que eu tenho desenvolvido. A outra linha de trabalho que eu estou desenvolvendo vai ser o outro passo que vai ser com a própria aloe vera, vai ser isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, um polissacarídeo chamado Acemanam. O Acemanam foi o produto que eu utilizei no meu projeto de pesquisa para identificar o efeito imunomodulador, ou imunobooster, que eles chamam, né? Que é exatamente como que o Acemanam funciona para poder melhorar o sistema imune, que dá à aloe vera esse atributo, né? Tem vários atributos que tem na literatura para a bebida da aloe vera. E o imunomodulador é como? E foi essa a base da tese do doutorado, e esse vai ser o passo que eu vou fazer com esse equipamento que vocês estão vendo aqui, que está sendo montado junto com a professora Ana Firmino, que está lá. Eu vou fazer a parte de capacitação e a parte de instalação elétrica, que ele tem acoplado a ele, inclusive, um detector de massa. É um super aparelho que está parado, nunca foi usado e que a gente vai botar para rodar. Esse Acemanam, ele compõe uma categoria gigante de produtos muito saudáveis e necessário para a gente, que se chama as beta-glucanas. Hoje, vocês conhecem, provavelmente comem beta-glucana, a forma mais popular que é a aveia, né? A aveia em flocos. E a beta-glucan, ela é um produto que trabalha com imunoestimulação através do que a gente chama de MR, receptores de manose. Esses receptores de manose, eles é que fazem, então, o recrutamento de macrófagos, e esses, por sua vez, através de citocinas, quimiocinas, fazem, então, a sinalização para você ter a aproximação de neutrófilos e também a ativação de células dendríticas. Por isso que a bebida de aloe vera é tida como imunoestimuladora. Então, esse cara aqui, o Acemanam, é um polissacarídeo fundamental. Inclusive, a literatura fala isso aqui, ó. Tem que ter acima de 5% de Acemanam para a bebida, então, ter esse papel funcional. E é isso que eu quero como segundo passo para o senhor Daniel, a empresa Sorelli, e para o produto que ele exporta para a Itália, certificá-los. Porque eu estaria seguindo exatamente essa certificação americana, só que sendo feita pela UFRB.
e melhor, através de emissão de GRU, entrando recursos para o laboratório que vai se autossustentar com os reagentes analíticos, que são caros, a partir dessa prestação de serviço. Então, essa é a linha de trabalho que eu estou me dedicando desde 2018, que agora, esse ano, eu estou conseguindo efetivar uma série de coisas, né, sobre essa linha de trabalho. E aonde que é o ponto de encontro entre eu e Fernando, por exemplo, nesse laboratório? Nós fizemos um artigo, publicamos um artigo juntos em 2018, sobre um artigo de revisão sobre os desafios biotecnológicos para exopolissacarídeos. Porque isso que vocês veem em volta do kefir branquinho aqui, são exatamente polissacarídeos produzidos pelas bactérias ácido-láticas, e eles são polissacarídeos do tipo kefirano. Então, acemanano, kefirano, são polissacarídeos de diferentes fontes, onde o efeito imunomodulador é muito semelhante. E esse foi o nosso ponto de encontro para tanto descrever, fazer uma escrita de um artigo de revisão, como para desenvolver também produtos juntos. E aí nós tivemos a patente, mais uma patente que nós abrimos. No final de 2019, o NPI publicou essa nova patente nossa, que é uma bebida que associa tanto o kefir, o grão de kefir, que supostamente tem uma quantidade que a gente não sabe ainda, que é o caminhar da carroça, né? Calcular e quantificar a bebida para saber quanto de kefirano tem, quanto de acemanano tem. Opa, foi mal aí, pessoal. Aqui. Então, esse aqui só um instantinho. Esse aqui, então, é a patente que nós abrimos no final de 2019, aí quando deu 2020, que a gente ia fazer a nova etapa, que seria a prospecção comercial, empresas interessadas no desenvolvimento dessa bebida em escala maior, aí veio então a pandemia. Mas é um produto super gostoso, sabor cacau, a gente fez um teste junto com a empresa Júnior, contratamos a empresa Júnior da UNEB para fazer um teste de opinião sobre o produto, rodamos várias academias aqui em Santo Antônio, e isso acompanhou a escrita da patente. Bom, então essa foi mais uma produção. Essa é a segunda linha de trabalho, que é a desenvolvimento funcional à base de resíduo de fruta. Isso, inclusive, eu tenho um agradecimento público a fazer ao Fernando Vicentini, porque como ele está fabricando vinhos, e eu posso falar assim, fabricando vinhos derivados do vinho, mas realmente ele é um cara muito habilidoso com isso, ele uma vez veio trazer o resíduo da casca de uva, né, que a gente, inclusive, eu comprei esse equipamento que vocês estão vendo aqui, que é uma prensa. Aliás, todos esses equipamentos eu estou investindo com recursos próprios para poder, alguns chegaram da China, outros a gente está descobrindo através de um potencial, engenheiros locais, né, da Limatec, ou que trabalhavam para a Limatec, especialistas em mecatrônica, e eu estou montando uma série desses equipamentos, todos que vocês estão vendo aqui, nós já temos no nosso acervo, para poder a gente transformar resíduo, quer seja uma casca de uva, um sibilo de cacau, um sibilo da jaca que não é utilizado, né, vários tipos de casca que tem potencial alimentício para fazer pós e transformar em bolos. Então, essa é a linha que eu estou começando a desenvolver esse ano com a chegada dos equipamentos, né, e que a gente vai ter surpresa aí, porque eu fechei também uma contratação de uma empresa júnior da Universidade Federal do Paraná, e a gente vai ter produto para apresentar para vocês, se Deus quiser, numa próxima apresentação. Essas são as duas linhas de pesquisa. A Sinova, a gente, a partir de 2018, a gente começou a trabalhar lá com um núcleo chamado Núcleo de Transferência de Tecnologia. Então, fizemos um artigo também para poder fazer o status quo, como é que estaria a situação em termos de transferência de tecnologia dos laboratórios da UFRB e o mercado local. As empresas locais reconhecem que a UFRB tem esse know-how para poder intercambiar com eles, eles procuram os laboratórios. Então, esse é o trabalho do Núcleo de Transferência de Tecnologia da Sinova, que eu realizo desde 2018. No caso lá, a gente tem 69 patentes inscritas, e 69% das patentes inscritas lá vem do grupo Bionutri, que é esse grupo que eu participo, junto com o Fernando e a Karina. Só que agora aumentou mais um pouquinho, de 33 patentes, propriedades intelectuais que têm acontecido, nós temos aí, agora já subimos para 40. Então, isso é um avanço muito legal e que fez, inclusive, a UFRB subir alguns degraus no ranking nacional de universidades federais. Bom, o que aconteceu? Nessa história do trabalho nosso, a gente tem também parcerias. E essa parceria
que a gente inaugurou esse ano, efetivamente, foi com o Insecta, que é um dos grupos mais antigos de pesquisa que tem na UFRB. Eles trabalham com vários derivados apícolas. Vocês estão vendo aqui um própolis vermelho, raro, né, caro pra caramba, e que é comum em área de manguezal, né? Esse própolis vermelho, a gente está desenvolvendo um produto que gerou já uma outra patente, que é o iogurte de própolis, o iogurte com própolis vermelho. Simplesmente não tem no mercado esse produto, né? E agora a gente vai botar no mercado assim que a gente fizer mais um ensaio, que é um ensaio sobre um componente específico do própolis vermelho, que tem um apelo funcional muito importante. Aqui vocês estão vendo no canto direito vários componentes do própolis vermelho, tá? E existe, por exemplo, quercetina é muito comum em vários produtos naturais, mas no caso, o produto que tem um apelo muito interessante é essa formoneretina aqui, que vocês estão vendo aqui, e que tem uma ação fantástica, inclusive em células tronco-tumorais, o que isso é divisor de águas e muito promissor no tratamento do câncer, tá? Mas a gente está querendo fazer todo esse ensaio e tudo mais, para depois, estou compartilhando com você coisas que estão escritas já na patente, mas iogurte com própolis delicioso e que teria aí um aspecto funcional inédito para estar no mercado, né? Inauguramos, então, essa parceria, tanto com o preparo da amostra, através da liofilização, que nós temos o método no Lapro, e através do HPLC também. Aí a gente veio para esse momento, que foi o momento que nós selamos a parceria, e essa apresentação, que agora vem nesse segundo momento, é o que a Sinova está buscando divulgar entre docentes e alunos de pós-graduação, devido à importância dessa ferramenta e a simplicidade para vocês adotarem na conduta, né, como vocês não estão conduzindo os projetos de pesquisa de vocês. Eu quero, inclusive, que no final vocês façam as críticas para vocês, para mim. Por quê? Porque essa é uma ferramenta que a gente está tentando fazer com todo o corpo docente e alunos de pós-graduação. Utilize prospecção tecnológica para poder enriquecer o seu trabalho de doutorado, de mestrado, ou o potencial produto que você deseja colocar no mercado. E como fazer isso? Vocês vão ver que é super simples. A prospecção tecnológica, outra coisa importante dizer para vocês, ela compõe, na verdade, uma parte do tripé fundamental para um produto cumprir todo o ciclo do empreendedorismo científico. Empreendedorismo científico compõe uma primeira etapa que vocês com certeza fazem muito bem, com excelência, que é a prospecção, que é a busca e prospecção do estado da arte, através de sites, a referência bibliográfica, né? É a busca bibliográfica do estado da arte. É Google, é PubMed. Depois, a segunda etapa é essa que eu estou apresentando para vocês. A prospecção tecnológica, que vocês vão ver que pode dar um direcionamento muito diferente daquilo que você pensou inicialmente e amplificar demais a linha de raciocínio de um projeto de pesquisa que vocês têm em mente. E o terceiro tripé é a prospecção comercial, que envolve assessoria e parceria de empresas que trabalham com PN, que é o Plano de Negócios, o EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, né? E a busca por investidores ou por linhas de financiamento. Isso tudo que eu estou falando para vocês foi também fechado no manual produzido esse ano, mas que ainda eles não publicaram, mas que a gente vai publicar no ano que vem, que é o Manual de Captação de Recursos, tá? E Transferência de Tecnologia, que está prontinho, um manual com 80 páginas, que vai ser lançado no ano que vem. Então, a prospecção tecnológica, que é o foco principal aqui desse trabalho, dessa apresentação para vocês, ela começa da seguinte forma: a gente tem esses dados sobre a UFRB, né, 821 docentes, ou alguma coisa próximo disso, a gente tem quase 8 mil discentes de graduação, e a representatividade da UFRB, né, para o conhecimento da Bahia, né, é uma das principais, se eu não me engano, ela agora ocupa a 24ª posição no Brasil, a UFRB. Né? Então, é uma instituição de grande significado para a Bahia e para o país. No entanto, ela tem como grande desafio, tudo no que diz respeito à transferência de tecnologia, captação de recursos, integração com a sociedade de produção e levar
a pesquisa até a sociedade como algo impactante, ela tem exatamente a transferência de tecnologia, um problema comum em todas as universidades no Brasil e em algumas e muitas universidades fora do país também. No caso, a pouca adesão à cultura de inovação ou o não entendimento dessa relação faz com que haja esse distanciamento e que o papel nosso é exatamente estreitar a relação sociedade, universidade, sociedade, né, que eu digo empresa, comunidade, governo e academia, a ciência, a produção científica, né? Então, isso aqui que eu coloquei para vocês justificou, em 2018, a criação do Núcleo de Transferência de Tecnologia. Na época, o professor Carlos Alfredo, que era o pró-reitor. E por onde começar, então, a transferência de tecnologia e com a ferramenta que é a prospecção tecnológica? Primeiro, a gente tem que escolher um grupo de pesquisa, né, em qualquer que seja o campus, o CCS, o CETEM, o CETEC, que tenha características, eu coloquei primariamente essas 4 características. Tem uma produção acadêmica mínima, tem alguma produção tecnológica, que significa tem registro de patente, o grupo tem isso como uma cultura do grupo de pesquisa, tem alguma experiência no ramo privado, com segmento industrial, com empresas de pequeno, médio ou grande porte, e tem a cultura empreendedora junto com o pesquisador, que entenda a importância de empreender, de fazer um trabalho que tem que ter um impacto, ou tem que levar algum produto, algo, não digo um produto, mas tem que levar algo para a sociedade que seja benéfico para essa, um instrumento de mudança, e que demonstre que a universidade está trabalhando para o interesse, para uma necessidade da sociedade. Com essas características, foi o que eu falei para vocês, que o Grupo Bionutri, ele é responsável por 69% das patentes hoje da UFRB, né? E o Grupo Insecta me pediu que eu fizesse, então, uma prospecção tecnológica como exemplo, para que as pessoas entendessem como fazer isso. Eu falei, olha, então começamos pela própria seleção de vocês. É um grupo que tem uma produção acadêmica gigante, uma produção tecnológica mais, vamos dizer assim, tímida, 5 patentes. A experiência prévia dos pesquisadores no segmento industrial, empresarial, é muito pequena, são aproximadamente 45 alunos, você tem o head, o pesquisador, os 2 pesquisadores mais importantes, o professor Carlos Alfredo e a professora Irani, eles têm mais intimidade com um ambiente empresarial, com um pensamento de empreender a partir de um projeto de pesquisa. Mas, no mais, são muitos alunos que eles têm que ficar catequizando. Por isso que ele me pediu, então, para fazer esse trabalho. E encomendou uma missão. A missão era exatamente a gente perceber, aqui eu só estou colocando mais alguns dados, tá? Do Grupo Insecta, que é um grupo muito antigo, né, que tem uma estrutura laboratorial fantástica lá em Cruz, 3 andares de prédio. E aí, aqui está o professor Carlos Alfredo, com a produção dele, ele já tem... O que ele falou? Gustavo, olha só, eu trabalho com todo o segmento de produtos e subprodutos apícolas. Então, lá ele produz o hidromel, que para quem gosta do hidromel, é uma bebida muito bacana, né, a qualidade do produto, a transparência, eles trabalharam muito na finalização disso, e eles estão tentando transformar isso num produto vendável, já fazem alguma venda. Existe ainda o vinagre de mel, que é um produto gourmet, que em Campos do Jordão é um ponto onde eles dão valor a isso, mas pouca gente trabalha com esse produto, e fora do país tem um valor agregado muito grande. Trabalham ainda com o próprio mel de abelhas com e sem ferrão, própolis e o pólen desidratado. Mas aí, né, o própolis vermelho, o própolis verde e o própolis comum, eles trabalham lá também. E aí ele falou, Gustavo, eu gostaria então que a gente fizesse um levantamento. E aí eu fui fazer esse estudo para eles, eu falei, olha só, na grade de potencialidades da apicultura, só tem um produto que eu não entendo por que vocês ainda não deram a devida atenção, que vem, talvez, da meu background, que é a área farmacêutica. A apitoxina é conhecido há centenas de anos e está descrita na farmacopeia russa desde o século XIX. Um produto muito utilizado, só que começou a ser utilizado porque as pessoas percebiam alguns efeitos na artrite reumatoide. Era muito comum, após pacientes com artrite reumatoide crônica e que tomavam picada de abelha, percebiam uma melhora nas dores, né, nas articulações. Então eles começaram a investigar, mas o uso que vou mostrar para vocês aqui é fora de série. Então o que eu fiz?
Eu fiz uma prévia mostrando o que vocês sabem fazer muito bem, que é a parte de prospecção acadêmica, só que aí eu incluí alguns estudos sobre qual é a viabilidade econômica, por exemplo, mínima, em termos, vale a pena produzir aptoxina? E se vocês forem aqui, vocês vão ver que meia grama de aptoxina, R$380, isso é um preço bom. É um preço ainda bom, porque para eu poder trabalhar com a aptoxina em termos de análise, eu pago ainda mais caro. Tudo vai depender da qualidade da aptoxina que eu compro. Só para lembrar vocês aqui, aptoxina é o veneno da abelha, tá, pessoal? Se chama aptoxina exatamente por isso. Então, esse produto, ele tem um uso farmacêutico gigantesco na parte oriental do mundo. Na Rússia, existe também um uso muito comum da aptoxina em várias formas farmacêuticas, e o mundo ocidental usa muito pouco. Mas tem muita gente que já está pesquisando. E esse era o trabalho. Vale a pena produzir aptoxina? Será que é isso que ele se perguntou? E como que a prospecção tecnológica poderia chancelar essa iniciativa, essa nova iniciativa no grupo dele? Então, fui ver em termos de preço, por exemplo, vale super a pena, em comparação à geleia real, pólen, né? Ele tem aí um valor muito legal, muito atrativo, com várias aplicações. E essa parte da prospecção acadêmica que vocês já fazem com Scopus, Web of Science, PubMed, ela é com certeza fundamental, como eu falei, é parte do tripé, né? Eu coloquei aqui só inclusive tem um artigo muito interessante que fala sobre infométrica, como que importa o tamanho do site que você busca para fazer o estado da arte, que é onde eu vou avaliar, poxa, o que é a aptoxina, o veneno da abelha, quantos microgramas de matéria seca eu tenho por ferroada de abelha, como é que eu extraio, como é que é esse pó, tudo isso vem, né, o método de obtenção, né, a composição química, tudo isso no levantamento biográfico a gente consegue que vocês, repito, vocês já fazem com excelência, pesquisadores, graças a Deus, um grupo muito bacana e muito competente. Acontece, né, que estão os componentes principais, a melitina, que é o principal da aptoxina, tem vários estudos que vocês podem consultar de melitina e estados de saúde, revisões que vocês vão ver que são muito ricas sobre esse componente. Então, dei continuidade ao trabalho dele, com esses composição química, falei para ele da importância da qualidade da aptoxina, aqui não é grau de oxidação, aqui é simplesmente tipos diferentes, dependendo do tipo da abelha, aonde que ela vive, né, como é que foi o processamento dentro dela da aptoxina, a partir de que substrato da flora local. Bom, e feito isso, mostrei para ele o universo da aptoxina. Não é só na reumatologia, é neurologia, oncologia, dermatocosmiatria, endocrinologia, e na dermatocosmiatria é muito interessante que muito no Japão era muito comum determinadas abelhas a pessoa colocar, para quem tem pálpebra caída, colocar uma ferroada, as pessoas colocavam abelhas para ferroar a pálpebra, para que tivesse, então, um estímulo via sistema de acetilcolina, se eu não me engano, para poder essa pálpebra ficar como se fosse um botox a partir de uma picada de abelha. Então, muito utilizado em dermatocosmiatria para várias questões, e é um produto realmente que tem um potencial gigante para que o insecta fale assim, ok, vale a pena começar a trabalhar com a aptoxina com perspectivas mercadológicas. Bom, e a prospecção tecnológica, onde é que ela fica? Exatamente aí, a gente tem isso escrito no site da Sinova, falando da importância, né, o objetivo e a função da informação tecnológica, que é a consulta em base de patentes, para você saber o que está sendo feito com essa informação, já que registraram, é porque eles têm interesse em avançar com o desenvolvimento de um processo, de um produto, de uma reformulação de um produto, né, e como que isso daí pode nortear a sua pesquisa para que ela tenha um impacto maior em termos tecnológicos, ou seja, uma oportunidade. Esses são os vários sites que vocês podem consultar. Esse que vocês estão vendo no final é o que eu vou dar o exemplo, porque ele é gratuito e completíssimo, que é o Lens.org. Vocês se inscrevem e vocês entram gratuitamente nesse site aqui. Mas tem o Google Patents, que é legal também. O SpaceNet é gigantesco, muito utilizado na Europa, né? Esse americano, o United States Patent e o nosso INPI. Como é que a gente começa a fazer um trabalho de prospecção tecnológica? A gente pega primeiro o NPI, porque a gente tem que saber o estado da arte tecnológica no Brasil, e depois a gente vai para o Lens, que é o estado da arte mundial. E verifica se sua ideia vai ter realmente algum significado para o seu trabalho. E aqui lembre, eu estou fazendo sobre aptoxina para exemplificar o que foi encomendado pelo professor Carlos Alfredo, representante do Laboratório Insecta.
Bom, então aqui fala um pouquinho de cada um dos sites, né, dessas bases de patentes, e aí a gente começa falando algumas vantagens que, embora eu possa ler aqui para vocês, vocês vão perceber o seguinte: existem situações de patentes que caducaram e que não foram exploradas. Ideias fantásticas que estão lá no banco de patentes esquecidas. Então, aquele trabalho que você ia fazer, eu vou explorar um tipo de... Por exemplo, nas aulas de tópicos especiais, que eu tive prazer de dividir com o Marcílio, a Cibele, a Geisa e o Marcelo Biondaro, a gente estava falando sobre por que não a gente montar um device, um pequeno aparelhinho, que te possibilite ir ao supermercado e comprar milho não transgênico, detectar na hora, no supermercado. Você poder ter isso, como se fosse um detector de glicemia, detectar isso para o amendoim, se o amendoim é um amendoim transgênico ou não. Eu não quero comer comida transgênica, então, de repente, você vai dar essa opção para o público. Mas como fazer isso? Existe isso. É outro produto que vale a pena fazer uma prospecção tecnológica. Às vezes já tem e caducou. Como é que você vai saber disso? Vendo aí, fazendo esse trabalho que a gente vai mostrar para vocês aqui. Então, tem várias formas. Possibilidade de acesso eletrônico a documentos completos de patentes, que você pode reproduzir melhorando, fazendo ao invés de um produto de invenção, um PI, um MU, modelo de utilidade, né? Vocês veem uma série de áreas, de campos tecnológicos perpassando um pelo outro. Você nem imaginava que podia usar aquilo na área de humanas e, de repente, você é da área biológica e vice-versa. Então, são várias as vantagens competitivas para você fazer uma prospecção tecnológica do seu projeto de pesquisa, né? E aí, primeira coisa é você, então, entrar com a palavra que você quer buscar. Eu queria buscar aptoxina. Fui no site do INPI, cliquei aqui no que é patentes, né? Abriu esse outro aqui, que é a cara mais antiga dele. Buscar, clicar. Aqui, se você não tiver login, você simplesmente vai em frente, continua, patente... E aí eu botei lá, o que eu queria, aptoxina. Cliquei para saber quantas patentes existiam lá. Quando eu cliquei, veio isso aqui. Vieram duas, que é um resultado que é muito legal. Poxa, só duas significa que é um produto, então, que as pessoas ainda não chamou a atenção das pessoas ainda. Beleza. Um processo de produção de bioprodutos em componentes isolados da aptoxina. E o outro, composição farmacêutica, que é mais próximo daquilo que ele me pediu para a gente fazer. O que eu fiz? Eu vi isso daí, ao invés de desanimar, poxa, já tem. Não, você vai, clica em cada um deles. Quando você clica, você vai ter essas informações. O que está sendo protegido, quem são os inventores, se as quitações da unidade estão pagas e qual foi o despacho do INPI. Vendo essa primeira patente, eu já vi de cara que é um trabalho que a UFMG estava desenvolvendo. Pô, beleza, universidade com universidade pode dar um bom contato e uma boa conversa com eles, caso eu queira fazer uma parceria para incrementar ou reativar algo que ficou parado lá e que eles não estão mais animados, o pesquisador largou de mão. Beleza, então foi a primeira informação. Para que seria, o que era a proteção, e aí a quitação das anuidades. Quando eu fui ver aqui, eu vi que eles continuei no despacho referente, que é a parte do INPI, tá vendo aqui, ó? Último despacho. Quando eu fui ver o despacho, o que eu achei aqui? Deixa eu botar aqui. Ó, achei esse despacho aqui, ó. Anulada a publicação do pedido, por motivo, né, por algum motivo que eles acharam que fosse indevida. Ou seja, aquele processo daquela primeira já não estava mais protegido e estava aberto para domínio público. Então, eu poderia explorar. Falei, bom, beleza, isso significa que é uma oportunidade, mas vamos em frente. Olhei a segunda, cliquei na segunda e fui verificar. O último despacho, ó. Último despacho, eles pagaram anuidade de 7, tudo a ver com o que a gente está precisando. Composição do produto, já a caracterização sobre o efeito imunomodulador da aptoxina, um trabalho lindíssimo da própria UFMG, tá? E aí, quando eu fui ver o último despacho aqui do INPI, indeferimento. E aí, com esse indeferimento, ficou para mim muito claro. A aptoxina é realmente uma oportunidade para o Grupo Insecta para a gente poder trabalhar e explorar. Esse indeferimento foi porque a Anvisa e o INPI, eles não falam a mesma língua, assim como muitas vezes o Ministério da Agricultura e a Anvisa. Então, a Anvisa não aprovou a aptoxina, muitas vezes porque não tem nem técnico para poder avaliar o material que eles consigam identificar como um produto com total segurança para botar no mercado, e aí então veio o indeferimento, mas o produto
Ele pode colocar no mercado. Ele não está proibido no mercado. Ele está proibido esse tipo de patente, que pode ser reescrita de uma forma que você seja contemplado com a patente, tá? E depositando, apresentando a Anvisa, mas com outros tipos de apelos que a gente chama na hora da escrita da patente. De qualquer forma, para mim, consolidou, consultei também o nosso especialista, que é o Edilson, né, que tem mestrado e doutorado em patente, falou, Gustavo, realmente é uma oportunidade. E aí, a gente falou, bom, vamos então investir nisso. Mas antes disso, a gente assim, vamos pegar e vamos ver como é que está a aptoxina em termos tecnológicos no mundo. E abrimos o LENS. O LENS, como eu falei, é gratuito e vocês vão ver aqui, ó, essa setinha, patente, é a busca. Vocês vão fazer a busca e eu botei lá a busca. Aptoxina. Quando eu cliquei aptoxina, que agora lembrando que é um site de abrangência internacional, então o mundo inteiro. Quando eu cliquei aqui, imediatamente, olha que legal. Vieram, aptoxina, peraí, 265 trabalhos. Você há de convir que eu não achei muito, é pouco. 265 trabalhos do tema aptoxina é muito gigante. E aqui vem o pulo do gato. É exatamente a forma e as palavras-chave que vocês vão utilizar que podem determinar ainda mais, maximizar ainda mais o sucesso do seu projeto. O que eu fiz? Pegamos a aptoxina e continuamos. Colocamos assim, ó, aptoxina e produto farmacêutico. Quando nós fizemos essa pergunta, aí já veio, deixa eu ver se tem aqui, ó. Aí já veio 185, caiu mais ainda. Então, na área farmacêutica, 185 focos de atuação com a aptoxina. Bom, e aí vem o refinamento da pesquisa, que é, como eu falei, é o pulo do gato. Se vocês observarem, olha só que interessante eu botei, ó, qualidade da busca depende da palavra-chave. Se eu colocar aptoxina e formulação transdérmica, vocês já devem ter visto aquele adesivo de nicotina, por exemplo, e o mercado transdérmico é um mercado em plena expansão no mundo inteiro, até para substituição de vacina. Então, com essa sacada do transdérmico, olha como você vai caindo, a sua busca vai ficando cada vez mais interessante em termos tecnológicos e, consequentemente, comerciais, né? E para desenvolvimento de novos produtos. Se você colocar formulação transdérmica, 130. Se você colocar a formulação transdérmica voltada para artrite, 87. E se você pegar e colocar, por exemplo, aqueles emplastos, tem emplastos e tem produtos que são à base de argila, você vai achando você vai refinando cada vez mais, vocês estão observando, né? Mas isso daí não é o mais legal também só, não. É uma das coisas mais legais. Além de você perceber que existe uma oportunidade real na sua busca tecnológica, e no caso da aptoxina que o professor Carlos Alfredo pediu, é você também ter esses dados aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, então eu parei em 87 depósitos ou concedidos, propriedades intelectuais concedidas, onde eu intercalo aptoxina, formulação transdérmica e artrite. Mas, além disso, o que eu acho um resultado muito bom, olha o gráfico bacana que esse site do LENS te dá. Ele te dá a publicação por ano, né, que é desde quando você teve uma das primeiras patentes em 2013 pedido, que é algo bem recente, considerando que a aptoxina é centenária, aliás, bicentenária. Você tem as jurisdições, são vários os países onde você tem o pedido, e você, de acordo com a tonalidade do azul, você sabe que tipo de país está mais envolvido, grupo, né, comunidade de pesquisadores está mais envolvido com o tema. E aqui eu resumi tudo isso nisso que vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui eu sei que a África do Sul tem 11, quando eu ponho o cursor em cima vai aparecer 11 na África do Sul, tantos nos Estados Unidos, tantos no Canadá, na Austrália, na Rússia, aí por região. Instituição, se eu quiser ligar para a Genentech, por exemplo, e falar, Genentech, escreva uma carta, escreva um e-mail, e fala com a Genentech que nós aqui na UFRB temos possibilidade de adquirir a aptoxina, porque a gente tem um espaço, como realmente temos, no campus, na fazenda experimental da UFRB, para poder coletar a aptoxina, qualificar a aptoxina, se eles gostariam de ser parceiros. Isso que eu estou falando para vocês é algo que, inclusive, eu estou dando andamento, tá? Então, assim, eu estou compartilhando com vocês uma estratégia que a Insecta está sabendo. E não é raro, e não é difícil de acontecer deles falarem, ok, porque
qual é a área que eles vão ter, como não, entrar no mercado brasileiro com um produto onde alguém qualifica o produto, uma universidade chancela um produto com potencial farmacêutico tão grande quanto a apitoxina. Então, instituições que têm interesse, eu tenho acesso ao próprio inventor, que eu tenho aqui, se vocês olharem, ó, o autor dos trabalhos, quem são eles, quem mais produz na área, né? A relação que geralmente tem da apitoxina, então tem nos jornais aqui, eu tenho, por exemplo, o jornal de imunologia, eu tenho câncer, pesquisa no câncer, eu posso focar em pesquisadores do câncer para poder intercambiar alguma informação onde eu queira focar o meu produto. Eu não quero que seja para artrite, eu quero que seja para tal coisa, eu quero que seja para outra aplicabilidade, um tipo de câncer de pele, né? E, então, todas essas informações você consegue no Lens, que é uma ferramenta gratuita. Então, olha só, a ferramenta de prospecção tecnológica, ela deu origem a isso que vocês já vivem, né? Desde o futebol, onde você tem aí o juiz eletrônico, até essa perna para poder o corredor que é deficiente, é uma forma nova de você praticar o surf, que é através do hidrofóil. Então, tudo isso faz parte, ou tudo isso teve que passar pela prospecção tecnológica. Por que não utilizar isso nos trabalhos de pesquisa de vocês? Por que não utilizar essa... Antes, já lá no embrião mesmo. Vai pensar numa ideia? Então, vamos fazer uma prospecção do estado da arte acadêmica, uma prospecção tecnológica, para vislumbrar uma prospecção comercial. Mesmo que você não queira fazer uma prospecção comercial, você vai enriquecer seu currículo com patentes, além de artigos, através dessa ferramenta. Um novo produto, um novo método de produção, um novo mercado, uma nova fonte de fornecimento de matéria-prima, uma nova forma de organização. Aqui são os tipos de inovação que você pode estar trabalhando a partir dessa informação, né, que é o empreender na ciência com essas informações que eu estou divulgando para vocês. Né? E aqui, por último, só colocar para vocês que a prospecção comercial, ela envolve exatamente você eleger geralmente uma pessoa jurídica ou então uma pessoa física que tem interesse no produto, saber apresentar com os instrumentos, como eu falei, plano de negócio, VTE. Aqui, por exemplo, é o potencial que nós temos na região. Né? Na área gastronômica, a gente tem um potencial enorme. O vinho Pedra Branca, que é centenário, alimentos, a Natulab, que está entre as 10 maiores empresas farmacêuticas, inclusive para produtos naturais, a Limatec, né? E assim vai, o iogurte, assim vai. Mas isso você tem esse universo no Brasil, gigantesco, tá? E que você tem acesso através dos polos industriais da Bahia. Aqui é onde você desenvolve a sua prova conceitual, se seu projeto for realmente interessante. O exemplo disso, e que eu estou falando porque não há problema, mas é a professora Joseneide, que está agora no Polo Industrial de Salvador, com um pequeno instrumento que faz total diferença para a performance dos aparelhos de diálise. E a gente conseguiu, junto com o Polo Industrial em Tribogi, que ela desenvolvesse a prova conceitual lá. Então, isso é factível, não estou enfeitando pavão ou criando uma situação fictícia. Isso é uma questão real e está acontecendo agora com um dos nossos colegas do CCS. Tá? Bom, e tudo isso se chama empreendedorismo acadêmico. Se vocês olharem essa figurinha, que vai ter no nosso manual, esse trabalho, descoberta, patente ou publicação, né? Isso aqui é o caminho que a gente está tentando fazer, a publicação e levantar. A ferramenta tecnológica pode te dar origem a um produto ou a uma prova conceitual que você vai ter aqui nesses polos, ou mesmo na universidade, através de uma mão de obra externa, de um engenheiro que a gente contrate para montar um produto ou um processo, um software que a gente queira montar. E aí a gente busca os parceiros. A startup é a novidade que eu falei lá no início, que a gente tem agora a incubadora que vai ser inaugurada a partir do dia 7 de dezembro. 4 ou 5 espaços para incubação. E aí vem a transferência de tecnologia, que é algo realmente trabalhoso, depende de uma grande engrenagem. Essa transferência de tecnologia depende de um plano de negócio, de investidor e entrega do produto no mercado. Né? Então, isso aqui é o que eu queria apresentar para vocês. Eu queria que vocês dessem opinião crítica a respeito, porque essa é uma ferramenta que a gente vai divulgar, né, entre colegas da UFRB em outros campos. E eu queria saber se ficou para vocês, se isso ficou claro e se é uma ideia útil, se vocês veem utilidade nessa apresentação. Se eu corri, vocês me perdoem, porque eu estou contando aqui no relógio, tem uns 45 minutos, mais ou menos, tá? De apresentação, mas a intenção foi ser o mais breve e direto possível. Muito obrigado, Leandro, obrigado a vocês pela atenção de vocês, e espero que tenha a utilidade, isso que eu apresentei para vocês, e estou à disposição para qualquer pergunta.
Obrigado, Gustavo. Belíssima apresentação, bem complexa, né? Eu tenho algumas questões, mas eu prefiro esperar o pessoal. Se tem alguém no chat que queira fazer alguma questão aí, fique à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui. O professor Carlos só colou aqui um artigo. É alguma coisa de questão, professor Carlos? Oi, botei a mãozinha aí, ó. Nova forma de inscrição. Eu não achei essa mãozinha, não. A nova forma. Ah, Ô, gente, então... achei aqui, diga. Então, parabéns, Gustavo, pela apresentação. O Gustavo já abordou comigo algumas vezes a questão da prospecção, né? E eu particularmente tive muitas dificuldades de compreender, né? Gustavo, eu citei um artigo ali sobre própolis, é uma revisão bibliográfica, colegas minhas do Rio de Janeiro, da Federal Fluminense, acabaram de publicar uma revisão falando sobre os benefícios do própolis para as doenças inflamatórias intestinais, doenças renais, né? E é basicamente isso, né? Essa possibilidade de conectar a tecnologia do desenvolvimento de novos produtos e a sua aplicabilidade clínica, né? Mas o que eu gostaria de falar, Gustavo, é assim, eu vou falar sobre o meu ponto de vista, sobre o ponto de vista da minha formação como mestrando, doutorando. Eu acho que os nossos programas de pós-graduação, eles não nos fornecem instrumentos, eles não nos passam essa proposta desse olhar sobre a pesquisa. Eu acho que os nossos programas de pós-graduação, eles são somente produtivistas. Produzir artigo, né? Quais, tantos em tanto tempo. E isso parte muito das políticas que a gente tem dos nossos fundos de amparo à pesquisa, do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso é muito uma filosofia fomentada pela CAPES, pelo próprio CNPq. Então, acho que essas instituições que são fomentadoras, que fomentam a pesquisa, elas precisam falar essa língua que você está trazendo para nós, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo muito atual nosso. A gente tem, por exemplo, a Universidade de Oxford desenvolvendo a vacina para a Covid e, ao mesmo tempo, ela tem uma empresa privada, que é a AstraZeneca, que vai estar desenvolvendo o produto e aplicando ele. E aí, qual é o papel do Brasil dentro dessa história? Ela somente fornece pacientes para poder testar o produto, né? Então, quer dizer, a gente fornece a matéria-prima, que são os pacientes para serem testados. Eu acho que essa falta de prospecção, ela se dá porque, no Brasil, a maior parte da pesquisa é desenvolvida em instituições públicas, enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, a maior parte da pesquisa é desenvolvida por instituições privadas. Então, será que é por isso que essas instituições têm uma melhor comunicação com as empresas, né, com o comércio, né? Então, eu acho que a gente precisa mesmo trazer esse conceito para dentro da instituição pública, né, de ensino, e até mesmo poder falar a mesma língua do Cajueiro, de Santo Antônio de Jesus, né? Porque o que eu percebo é que Santo Antônio de Jesus não conhece ainda a UFRB. Né? As pessoas de Santo Antônio de Jesus acham que a UFRB é a UNEB federal, sabe? Então, eu acho que esse é um meio de a gente se aproximar dessa comunidade que está ali do lado. É isso. Eu queria perguntar para você, Carlos, você como pesquisador e que tem esse histórico de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, você consegue enxergar nessa ferramenta algo útil para o seu trabalho? Sim, porque, por exemplo, se a gente faz um macroprojeto, por exemplo, a questão do própolis, você trabalha com própolis, você é o desenvolvedor de tecnologias na área de própolis, ou até mesmo professor lá em Cruz das Almas trabalha com mel, né? Você tem o produto desenvolvido tecnologicamente. Agora, você precisa aplicar em termos de análise sensorial, em termos de clínica. Então, por exemplo, se você trabalha com própolis, eu tenho pacientes com características clínicas que talvez o própolis possa ter algum benefício, por que não fazer essa conversa, né, da bancada tecnológica com a sua aplicabilidade clínica? Então, quer dizer, o macroprojeto em que diferentes olhares possam estar de uma forma
efetiva, mostrando desde o desenvolvimento a sua aplicação e sua efetividade de ação, né? E é como eu falei, Oxford, AstraZeneca estão fazendo muito bem isso, né? Por exemplo, esse é um exemplo bem atual, né? Entendi, Carlos. Obrigado pelo seu parecer, meu irmão. Muito obrigado pela sua opinião. Como a questão dessa mãozinha levantada aqui é nova, tem aqui Fabiola, que pediu inscrição, e Fernando Vicentini pelo chat. Eu não sei quem foi primeiro. A Fabiola, por gentileza. Diga, Fabiola. Olá, colegas. Uma questão que eu estou mais interessada tem a ver com duas citações que o Gustavo fez de uma relação com a empresa Júnior, né? Você citou em algum momento uma relação com a empresa Júnior da UNEB, com a empresa Júnior do Paraná, e o meu interesse era saber nessa empreitada que vocês estão assumindo, como é que estabelece essas relações, que áreas são essas empresas júnior, de que empresa júnior vocês estão falando, e por que não foram empresas júniores da UFRB, você citou da UNEB, do Paraná, então é um outro ponto que eu queria tocar para poder entender melhor a possibilidade da gente estar pensando tudo isso que você trouxe para serviços e não só para produtos, que essa seria a minha outra questão, né, já que na área em que a gente trabalha, na psicologia organizacional do trabalho, a gente trabalha mais com serviços do que com produtos. Eu queria saber se toda essa lógica que está sendo desenvolvida, ela pode ser aplicada, ela pode ser pensada também em serviços. Então, seriam essas duas questões, uma a empresa júnior e outra a questão dos serviços e produtos. Ok, Fabiola, muito obrigado pela sua dúvida e muito bacana você ter levantado isso, porque eu sou, assim, eu levo como bandeira o incentivo, o que a gente chama de microecossistema de inovação. Eu digo isso porque o microecossistema de inovação, porque a gente está falando da região do Recôncavo. Eu contratei a empresa júnior da UFRB para poder fazer o projeto da Sala de Cultura, que, né, se Deus quiser, a gente vai ter aí esse projeto finalizado, já está iniciado. O projeto deles é um projeto que ficou muito bonito, então eu contratei o serviço deles, eles deram atenção muito bacana, exatamente para divulgar que a empresa júnior está aí para preparar futuros profissionais, que são os nossos alunos, e para a gente valorizar essa mão de obra. Eles ficam super felizes. Eu tenho aí, te apresento com o maior prazer todas, porque eu estou sempre em contato com eles. Contratei a da empresa júnior para projeto arquitetônico, e por que eu não contratei da UFRB para o trabalho com o produto patenteado? Porque só a UNEB que tinha uma empresa júnior dedicada à pesquisa de opinião. E por que eu contratei agora da Universidade Federal do Paraná? Porque nós não temos empresa júnior de nutrição. Então, eu acabei contratando uma empresa júnior de engenharia de alimentos da Universidade Federal do Paraná. E para a sua área, então, primeiro, né, a gente contrata, eu sempre busco as empresas júniores e dou preferência sempre ao UFRB quando eles têm um serviço, né? Fiquei muito satisfeito com o trabalho que vocês estão convidados a conhecer no Laboratório 10, do prédio de laboratórios. O Marcílio, eu gostaria que o Marcílio vai apresentar para vocês na hora certa a questão da estrutura lá, que ele é a pessoa responsável, né, para poder estruturar. Mas aí, com relação ao serviço, eu busquei uma empresa júnior de psicologia para poder mapear o perfil do entrevistado, que seria um perfil de pessoas voltadas para o interesse de alimento alternativo. Então, eu não achei nenhuma empresa júnior que fizesse isso, e lamentei muito, porque eu queria que a empresa júnior da UFRB me prestasse esse serviço. Na verdade, a prestação de serviço é ultra bem-vinda e existem N possibilidades de você conseguir tanto capitalizar que eu digo o quê? Você gerar GRU para o seu laboratório através de pesquisas encomendadas. Porque no momento em que eu vou na Associação Comercial de Santo Antônio, por exemplo, para apresentar o UFRB, eu vou falar de diferentes serviços. Eu tenho o menu do Laboratório de Solos, da UFRB em Cruz, eu tenho o menu do LAPRO, eu tenho o menu
do Sanutri agora, com a possibilidade da gente fazer a parte de análise qual e quantitativa com a HPLC, análise microbiológica com a professora Isabela e a professora Fernanda, que inclusive a gente já conseguiu gerar recursos para eles através de uma empresa. Então, por que não, através de recursos humanos, com um processo seletivo garimpado por profissionais da sua qualidade? Com certeza totalmente viável. A questão é exatamente vocês entenderem, e aí com o manual que vai sair no ano que vem, você vai entender como que você vai abrir uma inscrição tua lá na Pró-Reitoria de Planejamento, com o seu código, que você vai gerar dinheiro para o seu laboratório. O que você fizer como prestação de serviço. A questão é você se preparar para isso e você permitir que nós possamos ir até o mercado para falar, olha, o laboratório da professora Fabíola faz processo seletivo para determinados tipos de mão de obra e dessa forma. E sim, você vai montar o seu menu, que é algo que eu já tenho de vários laboratórios, que se você quiser montar, eu estou te falando enquanto Sinova. Se você quiser montar um menu, eu te mando, com certeza, toda a estruturinha, que é uma coisa simples de fazer, e você vai dar para a gente um menu que a gente vai levar para dentro das empresas e oferecer o seu serviço para gerar recursos para o seu laboratório. Contratando, às vezes, até uma mão de obra de empresa júnior que queira atuar com você, ou não, só através da sua mão de obra. Consegui te responder, professora? Sim, sim, foi muito importante. Eu já entrei em contato com o professor Edilson, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu estabelecer o contato, que eu entendi que na Sinova ele era a pessoa de referência para poder conversar sobre empresa júnior, porque já tem um grupo de estudantes interessados em abrir empresa júnior na área da psicologia, né? E aí a gente está querendo abrir esse diálogo com a Sinova, e isso é o que me traz aqui, porque já tem um ano que a gente vem discutindo essa possibilidade da empresa em júnior em psicologia, o que seria uma empresa júnior no CCS. Ok, eu conheci a aluna sua interessada, porque, na verdade, a Sinova somos em 4 pessoas. O Edilson é nosso diretor, eu, o Maurício, que é advogado, e a Luciana. Nós tivemos encontro com um aluno da psicologia aqui do CCS que estava interessado em montar, e eles têm que estar afiliados a Brasil Júnior, né? Então, nós da Sinova podemos dar o caminho das pedras, os contatos, mas a iniciativa é totalmente do aluno, e depois vem os professores mentores como você, né? Você só marcar, porque a gente está completamente disponível para poder orientar com relação a isso, tá bom? Obrigada. É um prazer. Professor Fernando. Obrigado, Leandro. Muito boa tarde a todas, a todos. Parabéns, Gustavo. Excelente apresentação. Eu tive o prazer de acompanhar um pouco a instalação, digamos assim, né, das atividades do Gustavo na universidade. Então, a gente já dialogou bastante, né, Gustavo? E para aqueles que não conhecem o Gustavo, tenho certeza que a gente tem aqui na universidade, talvez um dos maiores especialistas na área, uma das pessoas que tem uma das melhores visões a esse respeito dentro da vida acadêmica no Brasil. Então, realmente é um prazer. Gustavo, eu queria fazer algumas considerações, depois uma pergunta, porque realmente é um tema muito instigante, né? É sedutor quando você olha, por exemplo, que uma patente, né, em determinados ambientes de comprovação científica vale o equivalente a 2 artigos a 1, né, e aí não são raros, né, as críticas, inclusive, né, as patentes de baixa qualidade ou de baixa aplicabilidade, como um caminho muito mais rápido, muitas vezes, né, para pesquisadores que não têm acesso ou não têm o fomento que gostariam para fazer aquelas pesquisas que gostariam, e às vezes lançam mão dessa estratégia para a obtenção de patentes de baixa aplicabilidade. Um outro aspecto importante dentro dessa fala do Carlos, é a nossa relação academia-empresa, que ainda é muito imatura, né? Eu queria registrar aqui mais um exemplo negativo, infelizmente, né? Que é a relação de um dos institutos que mais deveriam
nos ajudar nessa trajetória acadêmica que é o Instituto Vital Brasil, mas a gente tem exemplos, inclusive aqui na Bahia, de canibalismo do Instituto Vital Brasil para com pesquisadores independentes, né? E essas questões vão realmente impactando, às vezes, nas nossas escolhas. E aí, para não me alongar muito, a minha pergunta você acredita, Gustavo, que seja viável hoje, ou que seja o melhor caminho, o pesquisador independente, ou o melhor caminho seria algo que não é muito democrático, mas a universidade lançar mão de grandes programas de inovação em algumas linhas estratégicas, e esse seria um caminho mais interessante. Quer dizer, que as pessoas pudessem aderir a uma estrutura em que você tivesse, né, a exemplo aí da incubadora, que já é um passo gigante para quem está começando, não é? Mas que não resolve todos os problemas, a gente sabe disso, né? Mas que muda o ambiente, com certeza vai gerar muita formação e informação. Então, uma incubadora transforma, eu não tenho dúvida, né? Mas eu queria que você fizesse essa análise. Quer dizer, você acha que um pesquisador independente, porque as oportunidades são inúmeras, né? Você acabou de mostrar, qualquer ambiente que você queira, qualquer tema, sempre haverá oportunidades. Diante da nossa estrutura, né, com recursos humanos, inclusive, né? Você acabou de citar, somos 4, né, para uma universidade com quase 900 professores, né, uma comunidade acadêmica de 13 mil pessoas, temos 4, né, pessoas dedicadas e não integralmente a um tema tão central hoje na nossa vida. É isso, obrigado. Então, Fernando, muito obrigado, meu irmão. Realmente, você tem acompanhado e você esteve presente, inclusive, naquela viagem maravilhosa, né, de degustação de um bode, pela primeira vez na minha vida. Mas, assim, você é um cara que, você sabe que eu tenho uma admiração e respeito muito grande, e você trouxe uma questão muito interessante, porque o que você, junto com o Hermes, que vocês estão proporcionando, e eu vou te falar, como pesquisador independente, se eu posso chamar assim, porque eu tenho bancado tudo que eu estou fazendo com recursos próprios, em termos de pesquisa, mas eu estou achando fantástica essa experiência onde vocês conseguiram juntar vários profissionais interessados num grande projeto e conseguiram montar aquela estrutura lindíssima que está lá, né? Então, eu vendo isso na prática e vendo essa vocação para essa habilidade que inclusive você tem para poder juntar as pessoas, eu já comentei isso com você sobre essa habilidade, juntar as pessoas, constituir um edital, escrever um edital dentro de uma linguagem que é inteligível e palatável e atraente para os órgãos de fomento. Isso é uma habilidade fantástica e que faz com que você seja um captador de recurso fora de série, onde você trabalha com a visão do todo, global, né? Se existe uma mudança no contexto mundial, porque não é só no Brasil, sobre por onde a pesquisa está caminhando, por onde o fomento está caminhando, eu acredito que, assim, mais uma coisa que na universidade brasileira e no perfil do mundo, exige aquilo que o cérebro já nos ensina, que é a flexibilidade, a plasticidade neuronal. A gente precisa de plasticidade, porque você é um cara fundamental para a estrutura com esse saber que você tem para mobilizar um edital que você vai, de repente, colocar aí de 13 pessoas para trabalhar com um monte de material para biossegurança, uma coisa assim, fora de sério, um equipamento fantástico para extração, onde a gente aprende e, de repente, consolida conhecimentos da PCR, de biossegurança, tudo com um projeto de pesquisa. Quer dizer, essa figura e esse trabalho de pesquisadores como você e outros pesquisadores que vêm dessa linha de formação acadêmica, e se bem que você teve uma formação também com um viés tecnológico muito grande, mas, bem, esse perfil de pesquisador que escreve para editais e mobiliza esses grandes editais elaborados por universidades, ele é fundamental ainda. Até porque eu não acredito que uma coisa vai deixar de existir para a outra passar a preponderar.
Só que, pensa bem, numa universidade, eu estava até comentando com uma colega de trabalho que eu tenho muita consideração e gosto muito, falando que aquela história do tripé não existe, né? O pesquisa, ensino e extensão. Na verdade, a gente trabalha com pesquisa, ensino, extensão, gestão e inovação. Esses 5 pés, ninguém domina os 5 pés porque nós somos pessoas diferentes. E cada um tem uma vocação ou aquilo que te faz feliz e necessário para esse universo chamado universidade. Então, o pesquisador independente, ele não vai passar a ser mais contemplado a partir de agora, porque é muito difícil fazer pesquisa com pouco recurso ou com recursos pessoais. A grande sacada é, mesmo que você seja um pesquisador independente, eu te digo isso porque é um caminho que eu optei por fazer e que me motiva, é eu fazer ponte de ligação com diferentes potencialidades. No laboratório que tem isso, eu presto serviço preparando a amostra e fazendo a análise. Então, aí eu não tenho, por exemplo, meu currículo não consegue captar recursos como muitos colegas aqui. Mas ele consegue, de repente, investir na área de inovação com uma análise, com um conhecimento que pode ser interessante para somar um artigo de um outro colega. E devagarinho eu posso crescer, a ponto, inclusive, de entender como é que você consegue essa habilidade para escrever editais, falar essa linguagem. Então, acho que tudo isso não são coisas excludentes, são simplesmente linhas diferentes e que, se a gente conseguir somar essas capacidades, essas habilidades, a gente vai chegar mais distante ainda. Então, eu vejo de uma forma muito positiva a possibilidade da gente garimpar oportunidades e ver qual que a gente pode lançar a mão para captar recurso e transformar a pesquisa em algo transformador, a partir de nós, grupos da universidade, parcerias, às vezes, com alguém da área empresarial, da área privada, de repente alguma coisa, mas eu vejo dessa forma, muito flexível. Eu não sei se faz sentido e se consegue te responder. Não, tá ótimo, Gustavo. Em função do adiantado da hora, eu vou deixar espaço para os demais também, mas muito obrigado, tá ótimo. Obrigado a você, Fernando, muito obrigado. Eu tenho uma questão aqui, Gustavo. Queria fazer um comentário. Parabéns aí pela sua apresentação. Já disse, muito complexa, né? Eu acho que é um tema que a universidade precisa se debruçar e se debruçar em vários momentos, né? Em várias vezes, como um fármaco que você toma várias doses, né? Para a gente se acostumar com toda a densidade desses temas que você traz aí. Eu achei bacana a análise que você trouxe, o exemplo, né? A análise que você fez para o Carlos Alfredo sobre o veneno, né, da abelha lá. E eu digo assim, a Sinova, é uma pergunta bem simples, a Sinova, ela presta esse serviço para qualquer docente que queira fazer uma prospecção tecnológica. Esse serviço que você prestou aí para Carlos Alfredo, qualquer docente que chegar lá, qualquer membro, né, da comunidade acadêmica que chega lá com uma proposta, vocês prestam esse serviço, é isso? Olha só, Leandro, esse material que eu apresentei para vocês, eu estou apresentando e vai ser o nosso trabalho, ele consta parte dele no manual que nós montamos, para poder ter um manual disponível para todo docente, para toda a comunidade da UFRB. É uma produção que a gente fez de 85 páginas, que vai ser colocada, né, já está tudo prontinho, está passando por outros setores. Mas essa prospecção que eu estou te falando é algo que eu posso... Você fala assim, Gustavo, eu gostaria que você fizesse um workshop virtual com o meu grupo de trabalho, os meus colegas docentes e discentes, para que a gente coloque na prática a pesquisa sobre, vamos colocar assim, melatonina, forma farmacêutica da melatonina. Eu estou chutando aqui, mas é só para você entender, né? Eu queria que você colocasse forma farmacêutica da melatonina via comprimido sublingual. Ou via, por exemplo, adesivo para scalp de cabelo, porque eu ouvi dizer que melatonina incentiva o fio do cabelo a crescer. Bom, aí, algo que para alguns parece absurdo, eu falo bem assim, tudo bem, então vamos pegar esse tema que você quer dedicar um aluno de iniciação científica, um aluno PIBIC, PIBIT, vamos ver se isso faz sentido tecnologicamente falando, e aí eu transfiro esse conhecimento para que você possa você mesmo ter isso como rotina. Esse é o nosso objetivo. Que cada um de vocês, pesquisadores, tenha como rotina de trabalho de vocês a ferramenta de prospecção tecnológica e você começa a amplificar a sua visão de tal maneira que você fala, puxa vida, não só vale a pena o menino de PIBIC e PIBIT, como vale a pena eu, de repente, ter um aluno aí de mestrado para a gente poder aprofundar. Pode ser que seja um produto, a gente tem uma indústria farmacêutica aqui colada em mim, quem sabe ele se interessa depois no nosso trabalho. Ganha todo mundo, entendeu?
E com Entendi. isso, você pode, aí, somando com a apresentação, com a pergunta do Fernando Vicentini, vamos supor que apareça uma linha de pesquisa para produto farmacêutico inovador. E você fala, putz, para calvície, na área dermatológica, o uso de melatonina e adesivos para scalp, adesivos absorvíveis. De repente, você vê que a linha de fomento do governo federal, e você tem habilidade para escrever um edital, você consegue verba pública para desenvolver um projeto de pesquisa que vai originar um produto e que vai ser fruto de uma futura parceria com uma indústria farmacêutica. Entendeu onde é que eu estou fazendo essa coxa de retalho? Sim, muito bacana. E aí, eu ouvindo o que Fernando disse, né? Realmente 4 pessoas trabalhando, pensando na universidade como um todo, é muito pouco, né, Gustavo? É muito. O escritório, na verdade, da UFMG, que é um dos mais preparados, e o da Unicamp, eles têm, assim, além do advogado próprio, eles têm um departamento, por exemplo, que ajuda no desenvolvimento de plano de negócio. Ele tem uma pessoa, por exemplo, eu escrevo para as universidades fora do país, se alguém falar assim, Gustavo, por exemplo, o NEAS, que é um núcleo fantástico, aliás, uns cérebros maravilhosos lá no NEAS, eu não sei se vocês conhecem, que é onde tem um setor de hidroponia. Eu contratei o serviço de um professor, que ele tem uma empresa de consultoria, e ele é tutor de empresa júnior também. E nós fizemos o sistema de hidratação do amendoim, lá na Fazenda Experimental, a partir ele desenvolveu toda a linha de hidratação a partir de painéis solares. Então, pensa bem, ele está prestando serviço para algo que é uma prestação de serviço, é o que a Fabíola comentou sobre, é uma prestação de serviço. Ele prestou serviço ou ele falou assim, eu não quero fazer parte do projeto Amendoim, eu quero prestar um serviço. Então ele optou o que ele ia fazer. E tudo bem. Ele falou bem assim, que legal que vocês não entendem mal, porque tem professores que acham absurdo eu prestar serviço para um trabalho dentro da UFRB. Não, você pode fazer parte para poder emitir um artigo, ou você pode prestar seu serviço porque você quer fazer dinheiro para o seu laboratório que é de análise de água. Né? Uhum. Então, isso daí é uma coisa assim, eu vou ao seu laboratório para poder te empoderar com essa ferramenta, e essa ferramenta você vai utilizar em várias etapas de vários outros projetos que você pretende desenvolver com seus alunos. Bacana, muito bacana. Temos aqui Fabíola. Eu não sei se essa mãozinha levantada é da pergunta anterior ou se é uma nova. Fabíola, está por aí? Pergunta anterior. É da anterior? Não está levantada aqui para mim, não. Não foi minha intenção, não, Léo. Então tá certo. Deixa eu ver aqui, Fernando. Nós temos só comentários aqui. Gustavo, vamos já encaminhando para a finalização. Léo? Ricardo, diga. Eu levantei minha mãozinha rapidinho. Eu não vi aqui, não apareceu aqui para mim, desculpa. Tranquilo. Gustavo, primeiro te dar os parabéns, dar os parabéns para o Comeps e para você. Fantástica a sua palestra. Eu peço desculpas que a internet hoje aqui caiu um pouquinho, não consegui acompanhar tudo. Mas eu queria rapidamente que, se for possível, que você comentasse como e se, de alguma forma, as questões culturais de uma universidade federal muito, assim, pautada nas questões mais assistenciais, mais de compensação, e que a gente precisa fazer isso, que seja muito claro, de evolução e de melhorias no nosso território. Mas se, de alguma forma, essa nossa cultura, essa nossa política da UFRB, ela impacta no desenvolvimento da inovação. Porque eu penso que nós podemos, inclusive, utilizar a inovação como uma das ferramentas no desenvolvimento do território. Nós podemos e devemos utilizar todo esse potencial que nós temos dentro da UFRB, na parte de inovação, em todos os centros, para o desenvolvimento do território. Mas, às vezes, eu percebo, e eu gostaria de ouvir de você, com essa experiência maior, você aí na Sinova há tanto tempo, se você sente dificuldade por conta de questões culturais e políticas na universidade, para que a gente desenvolva essa parte de inovação, e principalmente quando se trata
de projetos que envolvem iniciativa privada. Muito obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. Ricardo é um grande professor para mim, sabe, pessoal? Ele me ensina muito sobre uma série de coisas, inclusive sobre ser docente de corpo e alma. Ele é um professor maravilhoso. E essa pergunta que ele está me fazendo, eu vou utilizar um aprendizado sábio de um outro professor, amigo que eu admiro e gosto muito, que é o Marcílio. Ele, então, me ensinou que papa quente se come pela beirada. Eu ri muito. É coisa de baiano, só pode, eu não sei. Mas, rapaz, mas ele está corretíssimo. Ele está corretíssimo com a observação dele. Que, na verdade, é o seguinte, Ricardo. Por exemplo, a questão cultural, ela é fundamental de ambas as partes. Eu enfrento algumas dificuldades, tanto do lado empresarial, quanto do lado do corpo acadêmico. No lado empresarial, o cara não consegue entender por que a universidade precisa cobrar para fazer uma análise de uma água. Por exemplo, eu recebi o telefonema de um produtor lá da Chapada, me perguntando se eu poderia fazer a cromatografia gasosa de um óleo essencial que ele estava extraindo, que ele, né, conseguiu montar uma pequena extraçãozinha de um óleo de capim-limão. Aí eu falei, olha, eu posso até fazer análise via cromatografia gasosa, a gente está montando o equipamento, mas isso tem um custo, né, que a gente também está calculando para funcionamento, a cada hora de funcionamento do cromatógrafo a gás, e a gente te emite um laudo que não é oficial, porque nós não estamos cadastrados em nenhuma instituição nacional que nos certifique como certificadores, mas eu consigo fazer isso daí para você com o tempo, você me dá um tempo. Eu falo, mas por que você vai cobrar se a universidade é pública? A universidade teria que fazer isso de graça. Quer dizer, é só um exemplo que ele deu, ele imaginando que eu teria que fazer de graça. O que ele não está totalmente errado. Eu poderia até fazer de graça para ele. Mas eu não tenho um conhecimento sobre questão legislativa da universidade. Mas olha só, a gente precisa gerir o laboratório. A gente precisa gerir recursos para botar o equipamento funcionando. Equipamento esse que, por muitas vezes, fica parado anos, novinho em caixa, que é o caso do cromatógrafo a gás, e que, de repente, vai funcionar. Aí, por outro lado, o pesquisador também, quando eu chego com ele, isso é o cliente, que não entende se eu cobro. O pesquisador, por sua vez, fala bem assim, esse negócio de fazer análise para a empresa, mas aí a gente está se privatizando. O pesquisador. Então, existe um aspecto cultural que é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta, que é exatamente a falta, a ideia de que, essa ideia assistencialista, né, de ambas as partes. E se as pessoas entenderem que se nós conseguíssemos montar uma parceria onde eu presto serviço, eu tenho um valor para prestar serviço, eu tenho um custo para fazer esse serviço, você, por sua vez, o menino que eu estou prestando serviço, ele vai ter uma qualificação do produto dele. E eu posso ainda ir além com ele. Eu pego o produto, a essência de capim-limão dele, e consigo botar na mão de investidores, de empreendedores anjo. Eu consigo colocar isso, eu consigo falar com ele quanto custa o grama disso, quantas horas de fogão você gasta. Você gasta gás? Gasto gás. Você gasta algum reagente? Gasto reagente. Quanto de água? Quem é que opera o processo de destilação? É você? Coisas que o produtor também não tem, às vezes, a mínima ideia. Não é todo produtor que tem ideia de processo, de custo. Tudo ainda, se encontra muita coisa feita e que dá certo, empresas familiares, inclusive, que tem um tamanho, mas que não tem custo na ponta do lápis, para a gente transformar isso numa empresa que seja atraente para fazer uma parceria de sucesso com outra empresa do Rio Grande do Sul. Aí a região cresce. Por quê? Uma aqui torna referência da outra, essas parcerias. Então você tem a imaturidade do empresariado versus a imaturidade do corpo acadêmico. E esses bloqueios culturais devido, sim, a uma cultura assistencialista, que acha que as coisas têm que ser dadas, que não tem a visão mais macro do que ele está fazendo. E, para contornar isso, é o aprendizado que eu estou tendo com vocês, professores, né? Eu digo isso porque, para ir, por exemplo, abordar o vinho Pedra Branca, eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas é um dos meus sonhos de consumo, que eu estou paquerando, comendo a papa pela beirada há muito tempo. O vinho Pedra Branca é centenário. A gente gostaria de ir lá para oferecer para eles o que a gente chama de IG, que é indicação geográfica, que nem tem copioba, a gente conseguir fazer isso. Eu consegui que o maior vamos dizer assim, e-commerce da América Latina enchesse os olhos com
com a história deles, que é o Wine, né? O Wine, eu tenho amigos pessoais que trabalham para o Wine, gostaram da história do vinho Pedra Branca, mas como é que eu chego neles? Eu tenho que chegar através de pessoas, como o cara lá do CFP, que falou que vai me apresentar a senhorinha e o filho mais velho. A forma de chegar está sendo estudada há mais de 1 ano e meio. Porque se eu chegar lá com essa conversa que eu estou tendo aqui para vocês, eu com certeza vou estar com os burros na água. Eu não vou conseguir trabalhar falando que eu quero que eles cresçam. Eu quero levar, por exemplo, o professor Fernando Vicentini lá para poder Fernando falar, nossa, esse é o vinho de uva Isabel que eles usam, e ele vai dar a opinião dele como um cara que gosta de fazer vinho, que está interessado, está fazendo produtos legais, para ajudar essa família, para ajudar essa região. Só que tem que ter a hora certa, a pessoa certa, o momento certo, para a gente tentar vencer essas barreiras culturais. Eu não sei se eu consegui te responder, Ricardo. Consegui, meu irmão? Conseguiu, Gustavo. Eu só gostaria de sugerir que a gente pudesse, assim, desenhar uma atividade da Sinova nos recôncavos, para a gente tentar captar desde a base, ou seja, dos meninos e meninas que estão entrando na universidade, para que eles possam já pelo menos ter uma ideia que a gente tem esse tipo de trabalho, esse tipo de prestação de serviço, esse tipo de valorização da tecnologia e da inovação dentro da universidade. Eu acho que a gente precisa começar a plantar essa sementinha mais vezes, sabe? Para a gente poder, assim, fazer nossa universidade crescer em todos os aspectos. Eu acho que a gente tem uma universidade que ela tem expertise em várias áreas, e essa também pode vir a ser uma área, né? A gente pode trabalhar, repito, a gente pode e deve trabalhar o nosso território, nossa cultura local, dentro também, e oferecendo para as pessoas daqui da comunidade, de todo o território, essa possibilidade de inovar, de produzir serviços e produtos inovadores, que agreguem valor financeiro, porque às vezes as pessoas ficam até com medo de falar em dinheiro, parece que é palavrão, lucro, dinheiro, grana, isso não é nome feio, né? Isso não é nome feio. Então, essa prosperidade, ela pode e deve vir também dentro dessa questão da tecnologia e da inovação que você tão bem descreveu aí. Meu velho, muito obrigado e parabéns. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Bom, vamos encaminhando então para a finalização. Só vou ler alguns comentários aqui, que é importante, pessoal que não pôde participar. Jorge, excelente, professor Gustavo. Sua abordagem e dedicação aos projetos do Sinova. Terei que me ausentar. Marcílio, parabéns. Gustavo, excelente apresentação. Amália também, né? Muito interessante a temática, nos impulsiona para a inovação tecnológica. Parabéns, Gustavo e Comeps. E a professora Cláudia agora, parabéns, Gustavo. Apresentação maravilhosa, de tema inovador. Sua percepção para a melhoria da parceria público-privada nas universidades brasileiras precisa ser disseminada. E eu termino, então, também parabenizando Gustavo pela essa agradável tarde, né? Bacana, você aí, né? No mar, o mar na praia. Que tranquilidade, né? Que inovação tecnológica aí. Exatamente. Muito obrigado, Taliano, pela oportunidade. Obrigado aos professores pelos comentários, pela participação. Eu estou à disposição de todos vocês. Meu telefone está sempre à disposição e, se Deus quiser, pessoalmente, em breve, né? Se Deus quiser. Tá certo. Eu queria só fazer uma propaganda da próxima apresentação dos seminários do Comeps. A gente teve que adiar, porque da semana passada, na Semana da Consciência Negra, teve a atividade do fórum, né? E a palestra de Gustavo, o seminário ficou para essa semana, e o próximo seminário já é na próxima semana, tá? Dia 9/12, quarta-feira. Eu que vou apresentar ritmos biológicos e saúde. Aí eu já convido a todos e todas, certo? Aproveito então para me despedir. Fiquem bem. Obrigado aí pela participação nos seminários. Obrigado, Gustavo, aí por compartilhar aí seu conhecimento com a gente, por essa agradável tarde aí que passamos. Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem bem. Tudo de bom para vocês, hein? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Valeu.